Olá, paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e dia de papos e dicas aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de trazer algumas sugestões para você lidar com pensamentos negativos e ansiosos recorrentes. E por que eu achei importante trazer estas dicas? Porque, como você já sabe, uma das características essenciais do traço da alta sensibilidade é a profundidade de processamento. Ora, esta profundidade pode se traduzir num processo de remoção. Sabe como é? De remoer as situações várias vezes na nossa cabeça. E este processo de remoer pode ir desencadeando uma série de pensamentos de medo, de angústia, pensamentos de ansiedade, que produzem um cenário futuro que é extremamente assustador. Eu, às vezes, brinco dizendo que toda pessoa altamente sensível faz uma espécie de cinema catástrofe dentro da sua cabeça. Embora eu fale isso brincando, eu sei que isto não é leve, isto não é brincadeira, isto é uma coisa bastante séria que a gente precisa aprender a lidar. Veja, por um lado, o processamento em profundidade não é algo que você possa evitar. Você tem sim a tendência a pensar muito sobre tudo e a processar mesmo aquilo que você capta de maneira inconsciente. Porém, daí a pensamentos negativos e ansiosos e tudo mais, existe um salto. E é aí que a gente deve trabalhar para tentar evitar essa tendência, ok? Então, algumas sugestões de como você pode atuar quando perceber que está entrando nessa espiral de medo e de ansiedade e de pensamentos de ai meu Deus, eu não vou conseguir, ai, e se acontecer isso, e se as pessoas não gostarem de mim, e na verdade o meu chefe não me tolera, e se eu cometer um erro, ele vai cair em cima de mim e por aí vai. Então, algumas sugestões que eu trouxe, que na verdade não são minhas, são da revista Harvard Business, né? Porque isso não é algo que seja assim tão raro. Então, algumas sugestões para lidar com esse tipo de pensamento. A primeira sugestão, e é talvez uma das mais importantes, é conheça o seu corpo, conheça as reações. Veja, uma crise de ansiedade, por exemplo, não chega de repente. Ela vem acompanhada de alguns sintomas, taquicardia, suor frio, estômago agitado, as mãos suando, né? Então, perceba estes sintomas para que você saiba quando está entrando nessa espiral de ansiedade. Perceba também quais são os seus gatilhos. O que é que em você dispara esse tipo de reação? Pode ser, por exemplo, falar em público, pode ser estar numa reunião, pode ser se submeter a um exame, mas conheça as situações que tendem a desencadear esta reação em você. A segunda sugestão é aprenda a ver-se de fora. Nós chamamos isso de testemunhar. Pense no ponto de vista de outra pessoa lhe observando. Por exemplo, nós falamos muito em coaching da posição do anjo, como se você estivesse acima, se vendo naquela situação. Isso lhe permite momentaneamente sair, tirar a consciência daquilo e desacelera as suas reações físicas de
medo, de ansiedade. A terceira sugestão: desafie os seus pensamentos. Quando você estiver, por exemplo, pensando, ai meu Deus, vai chegar a minha hora de falar na reunião e eu só vou falar besteira. Se pergunte, e na última reunião eu falei besteira? Tá? Você precisa confrontar os seus pensamentos com a realidade. Em outro momento, pode ser útil fazer uma lista onde você coloca os seus pensamentos de medo, de ansiedade, etc. E na outra você coloca os fatos. Porém, são fatos e não interpretação. Por exemplo, eu sempre me atrapalho quando vou falar com o chefe. Fato. Eu falei com o chefe e consegui comunicar o que eu queria e ele entendeu. É um fato. Eu posso até ter me sentido atrapalhada, mas esse foi apenas o meu sentimento. O fato é que eu consegui dizer aquilo que eu queria e a outra pessoa entendeu. Isso é muito importante, porque muitas vezes a nossa ansiedade, a nossa agitação, ela não é percebida pelos outros. Então, muitas vezes você pensa que você saiu muito mal, você fez uma péssima apresentação, você estava muito nervoso, nervosa, e as outras pessoas tiveram a impressão de que a apresentação foi boa, razoável, e que você estava tranquilo, tranquila, dentro do esperado. Então, é importante que você desafie os seus pensamentos, que você confronte a sua interpretação com os fatos. E, falando em interpretação, vem aqui a quarta sugestão. Na maior parte do tempo, nós estamos exatamente fazendo isso, interpretando. Nós estamos nos contando histórias. E você pode optar por mudar o teor das histórias. Por exemplo, eu estou falando e o meu chefe está escrevendo alguma coisa. É porque o que eu estou dizendo não tem nenhum sentido. Essa é uma interpretação. Eu posso mudar essa interpretação dizendo, eu estou falando e o meu chefe está anotando porque parece ser uma ideia boa. Ou eu estou falando e o meu chefe está preocupado porque ele tem que responder a um e-mail, ele está rascunhando um e-mail. Essas duas outras interpretações são interpretações que me ajudam. Por quê? Porque elas vão me manter mais calma naquela situação. Então, ao invés de você dar corda, ao invés de você jogar gasolina, na fogueira da interpretação que lhe deixa mais nervoso, mais nervosa, mais ansioso, mais ansiosa, faça o contrário. Pense numa possibilidade que seja positiva, que lhe acalme e escolha ficar com esta possibilidade. A quinta sugestão, também, dê conselhos para você mesmo ou você mesma. Quando você começa a pensar, quando você começa a cair naquela espiral de eu não vou conseguir, eu não sei fazer, as pessoas não vão gostar, não vai dar certo, pare e pense como você falaria com um amigo querido, uma pessoa querida que estivesse dizendo essas coisas. Como é que você falaria? O que você diria? Isso, de novo, tem o grande poder de lhe tirar de toda essa emocionalidade. Tá? E fazer com que você olhe de forma racional para o que está acontecendo. Todas estas sugestões são importantes e válidas para contrabalançar uma tendência forte das pessoas altamente sensíveis, que é a de passarem muito tempo no seu cérebro, na parte emocional do seu cérebro, o chamado cérebro límbico. Esta parte do cérebro rege as nossas emoções e as nossas reações mais instintivas. E é uma parte que é extremamente reativa ao raciocínio lógico. E por isso que é tão importante que você desafie os seus pensamentos e as suas interpretações, trazendo fatos. Quando você se envolve na busca pelos fatos, você necessariamente começa a acionar a parte racional,
o córtex neocerebral, e com isso você diminui o impacto das emoções, dos neurotransmissores, do medo que está instalado no seu sistema nervoso. Mas eu sei que é praticamente impossível que alguém se recorde dessas dicas no momento em que está se sentindo ansioso, ansiosa, tomada por pensamentos negativos, pensamentos de medo, pensamentos catastróficos, pensamentos do e se. Bom, então, para estes momentos, eu queria lhe sugerir um truque, que eu chamo de truque do terceiro andar, tá? O que é o terceiro andar? Vamos imaginar uma estrutura de 3 andares. No momento que você está pensando que vai se dar mal no exame, na reunião, na apresentação, no encontro com uma pessoa que você conheceu no Tinder, no momento que você está ansioso, ansiosa, projetando um futuro, você está no primeiro andar do nosso prédio. No momento em que as coisas estão acontecendo, aí você está no segundo andar. Você está na reunião, você está na apresentação, você está no encontro, você está no segundo andar. Nestes 2 momentos, eu quero que você pense no terceiro andar. Ou seja, puxa, eu estou aqui, eu estou ansiosa, mas daqui a 2 horas a reunião vai ter acabado, eu vou chegar em casa, eu vou tomar um banho morno, vou me jogar no sofá, aí vou assistir um bom filme. Ou daqui a pouco eu vou encontrar com uma pessoa que eu gosto e a gente vai junto para o cinema. Pense, faça uma visita ao seu terceiro andar. Faça uma visita ao futuro, né? Calmo e tranquilo, quando você já tiver passado por este momento. Esta rápida visita ao terceiro andar tem o poder de lhe acalmar. E quando você volta a se concentrar nos seus pensamentos, você terá condições de olhar para eles de novo, de uma maneira mais equilibrada, mais racional, sem se deixar levar pelas emoções de uma maneira descontrolada e sem alimentar a fogueira do cinema catástrofe. Veja, eu sei que tudo isso é difícil, que se trata de um aprendizado. E isto é que é importante para você. Se trata de um aprendizado. O seu cérebro está condicionado a pensar desta maneira. Então você vai ter que fazer um esforço para aprender a controlar esses pensamentos e para evitar que eles tomem a sua mente. Quando você se permite entrar nessa espiral de pensamentos angustiantes, ansiosos, de medo, etc., é como se sobre você caísse uma cortina que lhe impede de ver de fato a realidade. Então, todo o seu esforço deve ser no sentido de abrir espaço para que você possa olhar de forma racional para os fatos como se apresentam. E aí você consegue diminuir o seu nível de tensão e dar uma resposta mais adequada a cada situação. E, por fim, eu gostaria de lhe dizer, de lhe lembrar o seguinte: grande parte do seu estresse, grande parte da sua ansiedade, grande parte do seu medo é produzido por você, através dos seus pensamentos de autocrítica e através do seu nível de autoexigência. É exatamente porque você sabe que não vai se perdoar se cometer um erro, por menor que seja, que você internamente vai ficar se castigando e vai ter um diálogo interno de repressão, de reprovação, que você fica tão nervoso ou nervosa diante de determinadas situações. Então, aprender a afrouxar o seu nível de autocrítica e de autoexigência é um passo fundamental para que você possa reduzir os seus pensamentos negativos e ansiosos, ok? Eu já tenho aqui um vídeo sobre a autocrítica e o crítico interior, mas eu creio que talvez seja o momento de voltar a este assunto,
porque é extremamente importante que as pessoas altamente sensíveis percebam o quanto elas aumentam o seu estresse e a sua ansiedade exatamente por conta da extrema autoexigência. Bem, paz, este foi o Papos e Dicas desta terça-feira. Como sempre, eu espero que o conteúdo tenha sido útil. Como sempre também, eu peço que se você gostou, clica no botão que aparece aí embaixo, assina o canal, aciona o sininho e, também como sempre, por favor, se conhecer uma outra pessoa altamente sensível que sofre com todo essa remoção de possibilidades, com toda a angústia causada por esse nível de ansiedade, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de qualidade sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!